Saitama da Terra 2 contra Anos Vordia. Essa é a briga de hoje sobre quem venceria essa batalha mortal. E de um lado então temos então a versão mais poderosa do Saitama, capaz então de enfrentar o God e também derrotar ele também facilmente. Do outro lado temos então o Rei Demônio Anos Vordia, que é capaz então de destruir qualquer coisa na criação com a sua espada Vensdorna. Mas quem vence? Vou te dizer hoje nessa batalha. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, nós estamos em mais uma batalha mortal. E como já apresentei pra vocês os dois personagens, né? A nossa batalha de hoje é entre Saitama da Terra 2 contra então Anos Vordia. Mas antes eu tenho dois recadinhos pra vocês rápidos, se liga aí. Agora no nosso canal tem uma lojinha na Amazon, cara. Um lugar pra quem quer adquirir seus quadrinhos da Marvel e DC. Eu separei e ainda assim vou continuar também atualizando várias coleções incríveis relacionadas então ao universo dos quadrinhos. Só que não para por aí. Além de HQs da Marvel e DC, também então vou estar separando também outros produtos também favoritos meus, como por exemplo livros, jogos e muito mais. Para vocês comprarem também, basta acessar o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Então não perca tempo, entra lá na nossa lojinha e dê uma olhada no que você pode se interessar. O outro aviso é, se você é tão forte quanto o próprio Saitama, né? Já mete aqui então aquele like poderoso e se inscreve no canal também para você acompanhar outras batalhas mortais também. Bom, indo para análise, tá? Já logo direto, esses são dos dois personagens mais poderosos dos animes e mangás também, tá? Tanto o Saitama quanto a Terra 2, né? Ele em si, quanto também o Anos Vordia, né? São bem fortes. O Saitama, por exemplo, a gente vai ter uma ideia por quê? Porque ele, o Saitama em si, já é forte, né? No mangá, o canônico, já é forte. Agora, a sua versão fã mangá da Terra 2 é mais forte, cara, absurdo de poderoso. Sendo então provavelmente 5 ou 10 vezes mais forte do que o Saitama canônico. Vamos então começar então pelo Saitama, tá? Bom, para começar, o Saitama lutou então, também chegou até mesmo intimidar o Avatar ou o próprio God em si, né? Deus. Afinal de contas, existe uma outra entidade acima de tudo ali nesse universo ali, fã mangá. O God, ele então é uma entidade de uma dimensão superior, onde então existe vários gods espalhados então pelo próprio multiverso de One Punch Man. Esse mesmo God, ele é um ser dimensional superior. Ele também tinha então domínio sobre então tempo e espaço, e pelo menos então nas 4 dimensões, tá? E Deus, ele poderia então essencialmente dobrar o tempo e o espaço, criar buracos negros, manipular o tempo, transportar objetos através do próprio tempo e espaço, apagar seres da existência, como ele fez então com toda a Terra, e também não poderia então ser morto de acordo com ele mesmo. Quando ele então lutava então contra o Saitama, por exemplo, nem mesmo então o próprio Deus poderia acreditar o quão forte o Saitama era. Ele afirmou então algo como, por exemplo, como seres tridimensionais podem ser tão fortes. Saitama não foi afetado por sua manipulação de matéria e constantemente dominou God com a sua força bruta na luta. Um feito também de força dele é que o seu soco sério, Saitama, no God, devastou o planeta inteiro, pelo menos vários continentes, tá? A explosão do que aconteceu então é muitas vezes mais vasta e também mais poderosa do que uma bomba atômica criada por humanos. O soco sério do Saitama, também colidindo com o punho do God, destruiu então completamente o planeta em que eles estavam lutando então, fora da Terra, né? Outro feito também interessante do Saitama, porque aborda também agora a sua velocidade, é que o God estava então retrocedendo todo o tempo através do próprio Saitama, até o ponto onde ele não estivesse então conseguindo então a sua força. O que o Saitama fez? Bom, ele apenas correu numa velocidade tão alta, mas tão alta, uma velocidade total, cara, celular, onde ele então superou a velocidade da luz e também quebrou a barreira do espaço e tempo, até mesmo conseguiu voltar ao tempo normal. Para finalizar essa luta contra o God, tá? Ele então deu então um soco mais poderoso que ele deu nesse mangá aí, tá? Um soco tão mortal, chamado então de o soco grave de pena de morte, ou então esse soco aniquilou o God completamente. Nem mesmo então sua regeneração, cara, deu conta de lutar contra isso. Como comparação, porque eu acredito que é justo, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o God, né? Bom, o God, ele é uma entidade extradimensional, como eu falei antes, que é composta então de inúmeras estrelas e poeiras cósmica, e foi então criado um ponto de que ele veio de um outro universo, e foi declarado também que o nível de ameaça dele é acima de Deus, porque ele diz que está então além de toda a sua vida existente. O God também contra o próprio Saitama, né, no qual o Saitama então, ambos, né, os heróis também estavam lutando contra o God, por exemplo o Garou também estava lutando contra ele, o God. Esse God era um God da 4ª dimensão. O fato é que a história deixa então entender que existem então outros deuses da dimensão, que são então de 5ª, 6ª ou 7ª dimensões, declaradas então pelo próprio God, e que supostamente seria bem mais poderoso do que o God da 4ª dimensão.
Esses seres divinos conseguiram então transcender as leis da natureza, pode também viajar por diferentes dimensões, né, usando então buracos negros e também conquistar então planetas, também sistemas solares. E até mesmo interessante também citar, porque também mostra o quão God também pode viajar através do próprio buraco negro. E o ser como God é bastante poderoso. E o Saitama ter feito um feito que superou God é muito absurdo, pois se esse God que o Saitama então enfrentou está além da própria velocidade da luz, mesmo então quando ele viaja por universos inteiros, invocando então esses buracos negros, né, afirmado então pelo próprio Deus, God, que mesmo os buracos negros e outros seres de nível 4 dimensões não podem então derrotá-lo, o God também tem uma habilidade chamada então de Judgment, né, ou julgamento, que é então uma habilidade que apaga então toda a vida na Terra. É quase então um estalo do Thanos com a manopla do infinito. Outro fator também é que esse mesmo Saitama, cara, estava então sobrevivendo no vácuo do espaço. E para ele parecia então como estava fazendo então um exercício anaeróbico, né, para poder tentar respirar. Era algo tão, cara, natural que mesmo nem tendo oxigênio, não parecia nem ser problema para ele. Enfim, vocês já entenderam que esse Saitama não tem limite, mas é uma pena que essa história não, né, terminou em si, porque o mangaka que fez essa história só aborda então como funciona a ciência para todo o universo, o multiverso ali em One Punch Man. Ele então pro One Sword, tá? Vamos então começar por partes, como diria então Jack Stripador. Ele constantemente suprime a sua potência destrutiva, equilibrando o seu próprio poder consigo mesmo. Geralmente ele controla também apenas a erradicação remanescente do seu próprio poder, a fim de evitar a destruição do universo por sua mera existência. Aí tem uma citação de que o verdadeiro poder destrutivo do One Sword equivale então à espada Venus Dona. One Sword e a Venus Dona se assemelham a um leão de destruição praticamente indestrutível, com a habilidade de aniquilar o mar de prata. Ele também destrui então o mundo, vulgo dimensão inteira, no caso então é a Terra dos Rastros, né, com a 6ª etapa de Gillian Navian. Se a 7ª etapa fosse então desencadeada, o universo teria sido então destruído 1000 vezes e ainda assim haveria então poder de sobra para poder causar mais estragos. E ele também tem poder de destruir toda a realidade e também a existência apenas pela sua mera presença. Ele também tem a espada, né, a espada dele destruidora de conceitos, onde também é capaz de destruir tudo e também qualquer coisa na criação. Nada escapa do poder destrutivo da própria Venus Dona, independentemente da sua própria durabilidade, eternidade ou infinidade. Isso também inclui então o desafio de aniquilar o mar de prata, uma estrutura com mais de 99 camadas, né, onde então cada camada abriga então incontáveis universos de prata, formados então por bolhas. Essas bolhas contêm então santuários que, por sua vez, abrangem um multiverso infinito. Embora esse último seja apenas um microcósmico, né, em relação à própria imensidão da cada bolha em si, ao enfrentar a espada destruição ou destruidora de razão, da razão, qualquer vestígio de racionalidade se desvanece, tornando então fútil qualquer tentativa de representar seus limites ou capacidades. One Sword também tem outro poder, no caso então olhos demoníacos da destruição caótica, que então eleva então ele para um outro nível de poder também. Não importa o quão quebrado ou imortal seja o seu oponente, os olhos demoníacos da destruição caótica também são capazes de destruir a ordem, a razão e os próprios princípios também. Caso haja então uma discrepância entre os olhos demoníacos da destruição e os próprios princípios que serão então aniquilados, o Anos triunfará sem oposição. Bebesde possui então a capacidade de tocar e também eliminar diretamente a essência, o conceito do seu alvo, destruindo então leis e conceitos de níveis mais profundos. Esse processo gera então um impacto infinitivamente maior na realidade do que uma mera destruição de leis e também conceitos elementares. Outro poder dele também é a sua poderosa chama apocalípticas, que pode então queimar, destruir e também reduzir tudo a cinzas. Queima o que não deve ser queimado, destrói o que não deve ser destruído e reduz tudo no universo a cinzas. Se as chamas apocalípticas não forem controladas, destruirão centenas e milhares de universos, baseando-se no poder do Deus da criação e no Deus da destruição, junto então com o poder do próprio One Sword. E se formos falar também da velocidade do próprio One Sword, o Anos ele foi tão rápido, cara, que conseguiu então desviar da própria Aegis Spear, um ataque que ignora então o conceito de tempo e também atinge o inimigo antes mesmo de se formar. Esse ataque também pode também atingir você no futuro ou no passado. A velocidade de combate e reflexo do One Sword são tão imensuráveis, já que Aegis Spears é um ataque também instantâneo em níveis absurdos, todos os níveis possíveis. E a sua resistência também segue o mesmo padrão, tão absurdo quanto seus próprios poderes. Sendo então imortal, né, One Sword, a sua regeneração perfeita, cara, também resistente e limitada. O cara pode então continuar a lutar, apesar dos seus ferimentos, membros cortados, seu coração esmagado, ou até mesmo então a sua fonte, né, for danificada,
ele vai conseguir lutar e ele vai voltar à vida, mesmo que você consiga matar ele, destruir sua fonte ou mesmo então remova sua alma da existência. Independentemente de qualquer ferimento, ele vai continuar lutando por centenas de milhões de anos e a sua resistência se torna então infinita quanto mais perto da sua fonte chega então a destruição. Ele também pode então criar barreiras quase impenetráveis para poder se proteger. É lógico que também o Anos Void também contém vários outros poderes absurdos, como por exemplo a distorção da realidade, até mesmo também a capacidade então de evolução. Anos Void também ele é muito versátil, bem mais versátil que o Saitama. Saitama ele resolve tudo com soco, sim. Já o Anos Void ele não tem, ou pelo menos tem essa possibilidade, né, de tentar vencer o Saitama de outras formas, não só em soquinho, combate físico. Falando então um pouquinho mais da Venus Dorna, né, bom, ela então ajuda o Anos a controlar então e também manter o poder, seu poder sobre o controle. Ela é referida então podendo então destruir toda a existência, não importa o quão eterna, problemática ou infinita seja. A Venus Dorna pode então destruir dimensões e também toda a razão. Não há necessidade de pensar no que, o porquê ou como. Ela apenas destrói. Isso porque a ideia, vulgo conceito de razão, não tem sentido diante dela. As ideias são abstratas e a razão é metafísica. A lógica em si, ela não desafia o Anos Void, né? Nem próprio também a Venus Dorna também. A lógica reage aos conceitos básicos, por exemplo, luz, escuridão, espaço e tempo e assim vai. Vale ressaltar também que o Anos Void também está acima de conceitos platônicos. Esses conceitos também são exemplos, por exemplo, não físicos. E ele também suprime também o seu poder para poder evitar que a sua presença destrua então o mundo. E o mundo, no seu verso, né, ele é conceitualizado então, significando então o próprio universo. Além disso, o Anos também tem a sua vasta capacidade então de hacks, que dão então mais auxílio para ele. Quem vence? Bom, todo mundo sabe que enfrentar o Saitama já é difícil, ainda mais quando estamos falando então dessa versão mais poderosa, bem mais forte, né, até o momento. A questão é, Anos Void, ele pode até mesmo ser rápido, né, sim, ele é rápido, sim. Ele tem a capacidade de manipular o tempo, como ele bem entender, mas no quesito de velocidade, na minha opinião, o Saitama ele conseguiria muito bem ficar páreo a páreo com o Anos Void, ou mesmo também superar ele. Mesmo que o Anos Void ele tente manipular o tempo, ou tentar fazer algo parecido com o que o God fez, ou até mesmo superior àquilo, sabemos que isso não será um empecilho para o Saitama superar essa barreira. Afinal de contas, ele conseguiu ultrapassar o próprio tempo oposto para ele ali. E olha que ao meu ver, tá? Ele nem estava tão correndo sério, se empenhando para poder enfrentar aquilo. Não, para mim foi algo como casual, que ele só precisou entender como funciona, como se fosse um jogo de Tetris. Então, no quesito de velocidade, por mais que o Anos Void ele tenha suas vantagens, eu acredito que o Saitama bateria sim de frente com o Anos Void e mais. Eu até mesmo me arrisco a dizer que o Saitama sim poderia ser superior ao Anos Void devido à sua capacidade de evoluir a níveis bem mais altos. Bom, o fator de resistência, o qual ambos vão aguentar a lutar, né? Esse quesito fica então meio que nebuloso. Por quê? Bom, o Anos Void, a gente sabe que o quão resistente ele é, né? O que ele pode ser, o quão ele pode ser. Mesmo que o Saitama então desse seu maior soco da vida no Anos Void, cara, o Anos Void ele ainda assim vai voltar, ele voltaria. Porque o Anos Void, mesmo a sua alma, a sua essência, a sua origem, seu conceito sendo danificado ou destruído, ele ainda assim vai voltar. Para alguém conseguir anular ou superar essa resistência dele, do Anos Void, teria que ser alguém que manipule a realidade de alto grau, o que não é o caso do Saitama. Agora, não podemos falar a mesma coisa do Saitama, né? Apesar que a gente vê, né, alguns feitos do Saitama interessantes ali, contra o God, por exemplo, né? Ser jogado então no manto da planeta Terra em si, a 1850 km abaixo de superfície, resistir então a temperaturas extremas, como por exemplo a 3 a 4 mil graus Celsius. Saitama também resistiu a vários golpes pesados do God também, golpes físicos. Na maioria deles, nem sequer pareceu ter dado um problema grave pro Saitama. Pelo contrário, só fez dele querer se soltar um pouco mais na luta. Um dos maiores feitos de resistência dele, se não o maior, é ele quebrar ali o espaço e tempo quadridimensional, cara, que eu citei pra vocês. Ele conseguiu então resistir ao desaparecimento instantâneo, sendo então manipulado pelo próprio God. A questão é, não vimos se esse Saitama ele é resistente ao apagamento da existência por completo, de alto grau, como por exemplo do Anos, né? Se ele é capaz de resistir à manipulação conceitual do Anos Void e da própria espada Venus Dorna, e muito menos se ele seria capaz ou seria resistente, né, a uma destruição capaz de destruir qualquer coisa vista na criação, como por exemplo também que acontece com os olhos da destruição do Anos Void. Fica uma dúvida então o quão longe essa resistência do Saitama ela pode ir. Não dá pra gente saber, supor aqui que ele teria essa resistência se ele nunca demonstrou algo parecido. Tentar supor que ele teria algo desse tipo seria então ficar no campo da especulação. O fator de
força, é lógico que o Saitama ele leva assim vantagem, porque o Anos Void ele não é um cara que usa força física, ou ele usa especificamente, né? Não, ele usa mais seus olhos, ou a sua espada, ou outros poderes em volta dele. A força física são um plus ali para ele usar. Quem vence essa luta é bem complicado, mas devido ao hacks, versatilidade e mais possibilidade de usar formas de poderes, Anos Void venceria essa luta, principalmente com que a espada destruidora de princípios ele pode então destruir todas as coisas na criação, seja destino, providência ou milagre, o milagre em si, não importa o quão forte, eterno ou infinito, a Venus Dorna destruirá todos eles. A razão não existe antes de Venus Dorna. Portanto, ela já quebrou o espaço completamente isolado do mundo, o que torna então impossível de ser então interferido de fora. Evitar a Venus Dorna é inútil, pois evitá-lo não significa que você chegou a evitar ela, porque ela irá então cortá-lo, mesmo que ela então não toque em você ou mesmo que você consiga desviar dela. A Venus Dorna irá te destruir. Na minha opinião, Anos Void venceria sim essa batalha. Mas lembrando, essa é a minha opinião essa daqui, né? Se essa batalha, vocês concordam, discordam? Vocês acham que o Saitama venceria ou não? Vocês acham que Anos Void teria sim essa real chance de vencer? Comenta aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.